turma! Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Estou passando aqui para deixar um vídeo com a explicação da semana 1 do PET 4. Por favor, vejam até o final que eu fiz com muito carinho para vocês. Um beijo e até mais! PET 4 de História, a semana 1 tem como tema os indígenas brasileiros e portugueses, um choque violento de realidades. Então, esse conteúdo ele está entre as páginas 60 a 63. É preciso fazer a leitura dos textos que estão lá. Atividade 1 é pessoal e atividade 2, análise da música Índios do Legião Urbana. Vamos entender um pouquinho sobre os povos nativos brasileiros, os indígenas. Então, até o começo do século XVI, ninguém chamava de Brasil as nossas terras. No entanto, essas terras elas já eram habitadas por povos com uma rica cultura e que desenvolveram atividades como a caça, a pesca, a coleta e a agricultura. Dentre os povos indígenas, um dos mais conhecidos foram os tupis, que dominavam o litoral desde Iguapé, no atual estado de São Paulo, até a costa do Ceará. Os tupis, eles eram aparentados dos guaranis, que viviam nas regiões dos atuais Uruguai, Paraguai, norte da Argentina e sul do Brasil. Então, os tupis guaranis, eles se dividiam em outros grupos, como os carijós, tupiniquins, tamoios, caetés, potiguares, entre outros. Então, acredita-se que o número de nativos que habitavam as nossas terras eram entre 4 a 5 milhões quando os portugueses aqui chegaram. Como vocês podem observar aí no mapa, eram várias etnias, então, eram vários grupos, e cada grupo, então, tinha, os seus costumes, os seus hábitos, a sua forma de vida. Para os tupis, por exemplo, a família, ela incluía todas as pessoas da aldeia, não somente os parentes de sangue. E essas aldeias, elas podiam ter de 500 a 200 pessoas que moravam em casas coletivas. E para eles, as atividades, então, eram todas coletivas. Então, não existia a chamada propriedade privada. Então, tudo, era dividido, tudo era usado entre todos. A divisão do trabalho, ela era feita por sexo e idade. As mulheres, elas eram muito respeitadas. Elas faziam trabalhos de plantar, de cozinhar, de colher, de cuidar das crianças. Já os homens, eles eram responsáveis por atividades como derrubar árvores, preparar o local para o plantio, pescar, construir habitações, armas, canoas e também a caça e a proteção das aldeias. E até as crianças também tinham as suas atividades. Então, desde cedo, elas já começavam a participar da vida da aldeia, cuidavam dos irmãos, espantavam os pássaros que iam até as plantações e iam aprendendo com os adultos a fazerem os instrumentos de caça, de pesca. Entre os nativos, eles viviam daquilo que a natureza oferecia para eles e também da agricultura. Então, eles produziam instrumentos e utensílios para garantir a sobrevivência deles, domesticavam plantas e animais, desenvolviam a caça, a pesca, a coleta e vários produtos que nós consumimos hoje, que faz parte aí da nossa mesa, da nossa alimentação, já eram cultivados então pelos povos nativos aqui do Brasil. A mandioca, o amendoim, o milho, o feijão, a caça, a pesca. Então, tudo isso fazia parte da dieta alimentar deles. Os indígenas,
eles contribuíram e muito para a economia colonial, justamente por saberem essas técnicas de cultivo. Então, eles ajudaram, né, os portugueses a explorarem o território e principalmente na questão do plantio. Entre os indígenas também, a questão da religiosidade ela era muito forte. Faziam rituais, cultos a elementos da natureza, aos astros, e algumas tribos, algumas aldeias praticavam a chamada antropofagia, que era se alimentar da carne humana, que eram os grupos, né, quando eles prendiam algum indígena de uma outra tribo, né, nas lutas que haviam entre elas, esse indígena ele podia ser morto. Então eles acreditavam que assim eles estariam pegando para eles a coragem, a força daquele indígena que seria morto e alimentando então da carne dele. Vamos lá agora para o encontro, né, entre os indígenas e os portugueses. Para isso, nós precisamos lembrar então que os portugueses, eles foram, né, os pioneiros, aqueles que iniciaram as navegações por águas até então desconhecidas. Então, olhe esse mapinha e aí tem algumas rotas feitas por importantes navegadores. Essas viagens marítimas, elas se iniciaram por Portugal, porque, como nós vimos anteriormente, Portugal tinha uma monarquia centralizada, um rei que apoiava as navegações, mercadores, comerciantes ricos, o apoio de capitães experientes que já haviam navegado por várias regiões, estudiosos, construtores de navios. Nós vimos, né, vários instrumentos que foram feitos, desenvolvidos pelos portugueses, como o astrolábio, as caravelas. Então, tudo isso ajudava, a bússola ajudava, né, que eles se desenvolvessem na navegação. Então, olhem aí que os portugueses, eles viajaram então por várias regiões, inclusive chegando aqui ao Brasil, a região de Porto Seguro, lá na Bahia. Nesse outro mapa, nós temos aí em vermelho as rotas dos portugueses, então olhem só para quantos lugares os portugueses viajaram. E em verde, nós temos a rota espanhola, as rotas então que os espanhóis fizeram, que foi chegar àquelas civilizações que nós já estudamos, os incas, os astecas e os maias. Então agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Como será que foi o encontro desses povos? Quais foram as reações? Porque eram povos totalmente estranhos. Os europeus eram estranhos aos indígenas e os indígenas eram totalmente estranhos aos portugueses. Então, nós temos várias imagens que relatam, né, que mostram pinturas mostrando como teria acontecido esse encontro. Mas antes disso, nós vamos falar um pouquinho sobre a viagem, então, que trouxe os portugueses aqui para o nosso país. Olhem só, então, o comandante, né, dos navios foi o Pedro Álvares Cabral. Ele partiu de Lisboa em 9 de março de 1500 e ele gastou 43 dias navegando até que fossem avistadas terras do nosso continente. Então, eles chegaram onde hoje é Porto Seguro, lá na Bahia. E lá, então, eles fincaram uma cruz de madeira para dizer, né, que daquela data em diante
aquelas terras pertenciam a Portugal. Então, vieram mais de 1.500 pessoas, divididas em 13 navios, e eles, né, tinham escrivão, cartógrafos, padres, soldados, os navegadores experientes, né, que fizeram parte aí dessa esquadra comandada pelo Pedro Álvares Cabral. Então, imaginem só como será, né, que foi essa reação. Por quê? Eram pessoas totalmente estranhas, com conversas, falas, né, dialetos totalmente diferentes. Então, a primeiro momento, eles não se entendiam. E aí eles começaram a trocar objetos, mostrar aquilo que eles tinham, que era totalmente diferente. E sobre esses relatos, o Pero Vaz de Caminha, ele escreveu todas as impressões, as descobertas, já que ele estava nessa esquadra do Pedro Álvares Cabral, então ele escreveu uma carta para ser enviada ao Dom Manuel, o rei de Portugal, contando sobre tudo o que havia aí nessas novas terras que eles haviam chegado. Então tem aí alguns trechos que eu separei dessa carta, onde eles ficaram encantados com tudo o que eles viram aí do Brasil, porque eram terras, né, uma terra exótica, assim, eles consideraram, com animais, com uma fauna e uma flora muito diferente daquela que eles já conheciam lá da Europa. E o encontro de culturas diferentes. Então, esse encontro, né, eram pessoas muito diferentes que estavam se encontrando. E aí temos o relato, então, feito pelo Pero Vaz de Caminha. Então, eles falam, né, que os homens eram pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas setas, as flechas, né? E Nicolau Coelho fez um sinal para que eles pousassem, né? Colocassem os arcos no chão e eles pousaram. Mas não pôde lhes haver fala nem entendimento que aproveitasse, porque eram línguas totalmente diferentes faladas aí entre eles. E somente arremessou-lhe um barretel vermelho, uma carapuça de linho, e um deles, né, isso o português mandou para eles, e um deles lhe arremessou um sombreiro de pena de ave, as quais peças creio que o capitão manda. Então eles pegaram várias peças dos indígenas e mandaram também lá para Portugal para eles verem que eram povos totalmente diferentes. E sobre a imposição da cultura. Por quê? Eles de cara, né, já perceberam que esses povos eram povos bem diferentes, que provavelmente, né, a religião deles não era o catolicismo, como os portugueses estavam acostumados. E eles estavam na semana da Páscoa, tanto que o monte que eles avistaram do navio foi o primeiro sinal de terra, eles deram o nome de Monte Pascoal, por estar então justamente nessa semana da Páscoa. E o domingo de Páscoa, pela manhã, eles já então celebraram uma missa. Então foi feito um sermão naquela ilha e assistiram a missa aí. Então os índios, né, os indígenas aí, eles assistiram àquela missa. É claro que eles não estavam entendendo nada, mas aí já começou a imposição do catolicismo, da fé cristã para os indígenas. Tem até essa imagem aí, olhem só como foi, né? Isso aí é uma gravura, né? Uma imagem, uma pintura que foi feita demonstrando. Então, os portugueses estavam, né, bem ao centro aí da imagem, a cruz representando, né, ao catolicismo, o cristianismo, e a gente tem os indígenas, né, eles olhando, observando, mas é claro que sem entender absolutamente nada. Então foi um contato aí de povos totalmente diferente, um encontro de culturas muito diferentes. Agora,
eu tenho para vocês algumas imagens de uma viagem que eu fiz a Porto Seguro em janeiro de 2014, onde eu fui conhecer o local dessa missa, que hoje é a aldeia indígena Pataxó, chamado Coroa Vermelha, onde foi celebrada então essa primeira missa. Nessa aldeia é um ponto onde eles vendem, né, vários produtos produzidos pelos indígenas. Tem aí indígenas que habitam essa aldeia e lá eles contam um pouco da história deles, aí de como foi esse contato, da cultura dele, como eles têm que fazer para sobreviver nos dias de hoje, que eles tiveram que se adaptar à cultura do branco para poderem sobreviver. Aí foi o local então daquela gravura lá, daquela imagem da primeira missa. Então hoje tem, né, uma grande cruz lá que foi colocada para marcar de fato o local onde foi celebrada essa primeira missa aí no desembarque, né, da esquadra do Pedro Álvares de Cabral. Um outro local que eu também visitei foi o Memorial da Epopeia do Descobrimento. Então, nesse memorial, uma coisa que me chamou muita atenção é que eles fizeram uma réplica da esquadra, no caso aí, né, da caravela do Pedro Álvares Cabral. Então, essa seria, né, olha aí a caravela que ele usou para chegar até o Brasil. Olhem como eu fiquei pequenininha perto aí dessa caravela. E nessa foto a gente tem o quarto onde o Pedro Álvares ele passou, né, toda a viagem para chegar aqui ao Brasil. Agora, a gente sempre vê, né, como nessa carta aí do Pero Vaz de Caminha, a gente sempre vê a visão do europeu sobre o indígena. Mas e a visão do indígena, o medo que eles sentiam sobre os europeus? Então eu tirei lá, porque lá tem como se fosse um museu, né, onde tem vários depoimentos, várias imagens, pinturas. Então eu vou ler aí uma para vocês que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha visto os brancos, não sabia nada deles, nem mesmo pensava que eles existissem. Quando os avistei, chorei de medo. Os adultos já os haviam encontrado algumas vezes, mas eu nunca. Pensei que eram espíritos canibais e que iam nos devorar. Eu os achava muito feios, esbranquiçados e peludos. Eles eram tão diferentes que me aterrorizavam. Além disso, não compreendia nenhuma de suas palavras emaranhadas. Parecia que eles tinham uma língua de fantasmas. Então, isso foi o depoimento do Davi Yanomami, do povo Yanomami, do encontro, né, desse contato aí entre eles. Um outro depoimento que me chamou a atenção também é o do Daniel, do povo Parese, lá do Mato Grosso. Então ele diz o seguinte, esse de baixo aí: tenho vontade de fazer os brancos compreenderem o meu mundo, assim como cheguei a compreender o mundo deles. Gostaria de dizer-lhes que faço parte de uma sociedade que possui normas de vivência harmônica entre os homens e a natureza. Gostaria de dizer-lhes que possuímos nossos valores sociais, políticos, econômicos, culturais e religiosos, que adquirimos através dos tempos, de geração em geração. Então isso mostra, né, que todos esses povos, essas etnias que foram encontradas pelos portugueses, eles tinham a sua cultura, eles tinham os seus saberes, eles tinham o seu conhecimento e não foram, infelizmente, respeitados. E hoje, né, restaram pouquíssimos aí indígenas para contarem as suas histórias.